Segundo vídeo da série Perfil Comportamental, o Analista. Olá, meu nome é Eslon Pinheiro, sou coach e adoro esse assunto de perfil comportamental. Por que eu gosto desse assunto? Porque ele traz tanta informação sobre a gente, sobre o autoconhecimento, sobre pontos fortes, sobre pontos fracos. E eu gosto muito de desenvolver os nossos pontos fortes, porque geralmente é aí que está nosso talento, é aí que a gente encontra o nosso propósito, e é aí que a gente consegue fazer o que a gente gosta com maestria e junto a isso, lógico, ganhar dinheiro, ser reconhecido e tudo aquilo que a gente quiser na vida, seja o que for, dinheiro, status, fama, ajudar, e existe uma gama infinita de possibilidades. Vamos nessa? Dois pesquisadores britânicos, Thomas Curran e Andrew Hill, desenvolveram um recente estudo de meta-análise. O que é meta-análise? Meta-análise é quando você pega o resultado de várias pesquisas e faz uma síntese daquilo. Isso potencializa o estudo, potencializa os resultados, porque você pega um universo muito maior. E eles estavam procurando o quê? Estavam procurando índices de perfeccionismos da década de 90, eles começaram ali em 98 e foram até 2016. E o que eles descobriram foi bastante interessante. Os universitários médios de hoje em dia são muito mais propensos a desenvolver uma veia perfeccionista do que os estudantes da década de 90 e até ali do começo dos anos 2000. E hoje, 2/5 das nossas crianças ou adolescentes são perfeccionistas. Aí você pode pensar, mas isso é bom, ser perfeccionista é bom. Foi criado esse mito, né? Vocês lembram daquelas perguntas de RH, qual que é o seu maior defeito? E a pessoa responde, eu sou perfeccionista, Pois é um mito que ser perfeccionista é bom. Isso não quer dizer que a nova geração é mais bem-sucedida. Muito pelo contrário, nós estamos ficando mais tristes, mais doentes e nosso potencial está diminuindo. Isso porque cometer e reconhecer erros é fundamental para o nosso aprendizado, para o aprendizado humano. Aí você me diz, Eslon, mas o assunto do vídeo não é perfil comportamental, o analista? Sim, é exatamente isso. Eu estou falando de perfeccionismo porque o principal valor do analista é a qualidade. E ele quando está com um nível de analista muito alto e os outros muito baixo, ou seja, desequilibrado, não quer dizer que analista ou comunicador ou executor ou planejador não tem nenhum melhor que o outro. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando ele está com um analista muito alto e tem outros níveis muito baixos, ele pode tender a ser muito perfeccionista. E aí surge o sabotador, né? E esse caso é insistente, que quer fazer tudo com perfeição e pode demorar muito mais tempo para fazer, e aí ele se martiriza porque sempre tem alguma coisinha para melhorar. Os analistas, eles gostam muito de informações, de todo tipo de informação. Se você for passar para ele alguma tarefa, você vai ter que dizer para quê, principalmente para quê e por quê, como, quando, e dar um passo a passo, e ele vai a fundo naquilo, ou seja, ele vai fazer com muita qualidade, se não for perfeito, porque a gente sabe que a perfeição não existe, né? Sempre pode melhorar um ponto, e com isso em mente, ele tendo todas as informações, analisando todos os pontos, ele vai conseguir analisar os pontos fortes e os pontos fracos daquela ideia, daquele projeto, seja o que for. E ele sabendo de quais são os pontos fracos e dos pontos de melhoria, ele vai colocar para isso num feedback de pessoa para pessoa ou do grupo que está desenvolvendo o projeto, e ele pode ser visto assim como pessimista. Se ele tiver um analista muito alto, lógico que ele pode se tornar pessimista e isso aí é um ponto de melhora do analista. Mas geralmente ele está falando para melhoria, ele sempre fala para melhorar. Isso é um pressuposto da PNL, que toda a ação tem uma intenção positiva. Mas não é isso que nós vamos entrar agora. Se você não assistiu o vídeo sobre sabotadores, vou deixar um card aqui para você assistir e entender do que a gente está falando. Porque aqui entra o crítico. As pessoas podem achar que ele está criticando demais. Talvez ele esteja mesmo se criticando e criticando os outros, e o crítico é nosso sabotador principal, ele é o que desperta os outros. No caso, nós já vimos aqui o insistente que apareceu, e o crítico pode vir falando, nossa, isso aí sempre pode melhorar, eu consigo fazer isso melhor, tá vendo esse ponto, se nós fizermos assim, se nós fazermos assado, se nós estudarmos mais um pouco, se nós tivermos mais tempo, a gente consegue fazer isso com mais perfeição. Esse é o analista, ele analisa todos os pontos, tenta fazer com perfeição e vai entregar um resultado de qualidade. Por gostarem de detalhes, de estudar a fundo, de ver todas as possibilidades, eles são pessoas muito focadas.
E por serem muito focadas, eles podem se tornar um pouco introspectivos. Tá vendo que eu sempre falo pode ser, talvez seja, ele pode desenvolver, porque não é nada muito fechado. A gente tem que analisar caso a caso. Se um analista tem os outros perfis mais equilibrados, ele pode pegar os pontos positivos de cada um e não ser tão introspectivo quanto o perfil manda ou quanto o perfil pede. Mas o analista, generalizando, ele é mais introspectivo, assim como o planejador. Mas dos 4, ele é o mais introspectivo. Por isso ele também é muito ligado à arte, por exemplo. Ele consegue apreciar mais as belezas, porque ele tem foco nos detalhes, consegue ver um todo e saber dos seus pontos positivos, seus pontos negativos. E se ele for bastante introspectivo, muito introspectivo, não conseguir externar as suas emoções, ele pode se tornar uma pessoa um pouco depressiva. E a gente precisa ficar de olho nisso. Analisa quando a gente faz o perfil comportamental e a gente analisa ali, a gente como coach, como um especialista em perfil comportamental, analisa todos os dados ali, nós temos dados de alto, muito baixo, a gente fica muito de olho nos extremos. Quando é extremamente alto ou é extremamente baixo, é um pouco técnico essa parte que eu estou falando agora, mas é bom você saber que quando o analista tem um perfil ali de energia, por exemplo, extremamente baixo, a gente tem que ficar de olho porque ele pode desenvolver depressões e aí precisa ser encaminhado para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que consiga trabalhar isso e aumentar essa energia do analista. Já que a gente está falando bastante hoje de perfeccionismo, o analista vai precisar ser bastante gerenciado, ele vai ter que ter ali um gerenciamento perto, porque com essa tendência de fazer com extrema qualidade ou com perfeição, ele pode estourar prazos. Aí fica porque ele sempre acha que pode melhorar um pouquinho, mas isso aqui pode melhorar um pouquinho mais, isso aqui pode melhorar um pouquinho mais, acaba estourando prazo. Aí, se ele estiver sendo gerido por alguém, se alguém estiver monitorando aquela atividade, vai precisar chegar e alinhar os prazos, alinhar a qualidade, e ele sempre vai precisar de um porquê. Mesmo que você dê um feedback positivo, mesmo que você dê um parabéns, é um porquê. Nossa, tá excelente, tá muito bom, porque nós não esperávamos nem a metade disso, mas o nosso prazo já esgotou e nós precisamos entregar porque tá perfeito. E aí ele vai se motivar. Ele tem uma dificuldade de automotivação e o que vai fazer com que ele motive é dando o porquê. Porque nós temos um prazo para entregar, porque o cliente está esperando, porque tem uma viagem, seja lá, todos os porquês, seja verdadeiro com ele, porque assim ele vai conseguir entregar com qualidade tudo que ele tem para fazer. Então esse é o segundo vídeo da série Perfil Comportamental, o analista. O primeiro eu falei sobre o planejador. Eu sugiro que você veja todos, todos eles estão aqui ou vão estar se ainda não saíram. É um por semana, toda quinta-feira sai. Vão estar aqui no card para você acessar a playlist com todos os perfis. Eu sugiro que você assista todo, porque a gente convive com todos eles e temos todos eles um pouco. Não existe perfil, eu sempre falo isso, não existe perfil melhor que o outro. O analista não é melhor que o planejador, que não é melhor que o executor, que não é melhor que o comunicador. Todos nós temos um pouco de cada um e é bom que a gente saiba os pontos fortes para que a gente possa desenvolver cada vez mais esses pontos. Então, bora para ação.